E a Tua palavra nos traz essa vida, e a Tua palavra, Senhor, vai ser pregada nesse momento. Usa, Senhor, a minha vida. Ó Deus, abre os nossos corações para ouvir a Tua voz, e que no momento em que a Tua palavra for pregada, ela venha, ó Deus, penetrar no nosso homem interior, e ela venha produzir uma mudança, venha produzir em nós a fé, ó Deus, necessária, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos nessa série chamada Em Tempos Difíceis. Essa série, hoje eu estou dando a terceira parte dessa série, que nós chamamos aqui de Em Tempos Difíceis. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto base que nós já usamos aqui, que é Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Diz assim, e esse texto é muito conhecido, nós cantamos esse texto aqui, através de louvores, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não produzam o mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Você percebe que esse versículo está falando exatamente de um tempo que, irmão, difícil. O tempo difícil onde não há fruto na vide, onde não há gado, onde nada produz no campo. Isso aqui fala inclusive até de uma crise, mais especificamente aqui financeira, né? Um tempo difícil. Versículo 18 disse: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Ou seja, o profeta Abacuque, num tempo difícil, que o povo de Israel estava passando, obviamente naquela época em que ele escreve essas palavras, o profeta Abacuque, ele olha para o tempo difícil, ele olha para a crise, ele consegue perceber o que estava acontecendo de errado, mas ele vai elencando, ele vai falando, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja o gado no campo, e ele vai falando sobre essas crises. E quando ele acaba de enumerar isso, ele faz uma declaração de fé. Ele faz uma declaração de quem conhece a Deus, ele faz uma declaração de quem sabe o Deus em que está servindo, e que ele diz o quê? Todavia, mesmo em meio à crise, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que você esteja aqui passando um tempo difícil, um tempo de crise, a palavra de Deus para mim e para você, ela não é outra, ela não é diferente. A postura que eu e você temos que ter em meio a essa crise, e eu já falei isso aqui, é o quê? É de com a boca declarar: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque Ele fará os meus pés como a da corça. Aleluia! O que ele está querendo dizer? Que Ele vai me fazer ser rápido, ser ligeiro, mesmo em meio a essa crise. Eu vou conseguir voar. Amém? Nós podemos passar por uma crise? Podemos. Nós podemos passar por um tempo difícil? Podemos. O fato de estarmos com Cristo nos exime ou nos impede de passar situações difíceis em todas as áreas da nossa vida? Não. Às vezes eu sempre às vezes converso com pessoas que falam para mim: pastor, depois que eu aceitei Jesus, parece que a crise se instalou na minha vida. Depois que eu aceitei Jesus, parece que tudo ficou difícil. Parece que as coisas começaram a conspirar contra mim. E eu falei para essa pessoa: é verdade. O inferno conspira, obviamente, contra a sua decisão de servir a Cristo e contra a minha decisão.
O diabo, ele vai usar de pensamentos, de artifícios, para o quê? Para tentar abalar a minha e a sua fé. Ele vai fazer com que? Ele vai tentar fazer com que a semente que foi plantada no teu coração seja retirada, com que a semente que foi plantada no teu homem interior seja arrancada. Para quê? Para que ela não cresça, para que ela não produza e para que você não seja uma árvore frondosa, plantada junto à corrente de águas. Mas hoje, nessa noite, no nome dele, ele está nos alertando sobre isso e dizendo: eu estou contigo, continua, mesmo em meio a essa crise, se alegre, porque eu vou fazer você voar em meio à crise. Em tempos difíceis, como eu devo me portar? Ficar desesperado, sem forças, com uma postura de aniquilado, sem vontade de viver, sem vontade de continuar, sem vontade de tentar a segunda, terceira, quarta, quinta vez, sem vontade de querer fazer coisas novas, é porque a crise veio. E eu falei nas outras pregações aqui que nós podemos passar pela crise, mas nós não podemos deixar que a crise se instale no nosso homem interior. A crise, ela está no nosso externo, mas no nosso interior está fortalecido com a palavra de Deus, com a verdade de Deus sobre nós, porque nós sabemos que Ele está conosco. Então a crise não vai se instalar no meu homem interior e nem no seu. E quantos creem nisso e quantos declaram isso, digam amém. Amém. Eu quero trazer então nesse momento o exemplo, o próprio exemplo do profeta Abacuque, que viveu um tempo de crise. Era como se Deus estivesse ausente. A percepção do profeta era como se Deus estivesse ausente. Era como se Deus estivesse alheio às questões vitais do povo de Israel, que naquele momento estava sendo atacado e dominado pelos babilônicos. Israel tinha sido entregue à Babilônia, nessa época em que o profeta Abacuque, ele vai apresentar as queixas deles ao Senhor. Ele vai dizer para o Senhor: Senhor, como pode um povo teu viver dessa forma? Será que tu não ouves? Será que tu não estás olhando o sofrimento do povo? Será que, o que está acontecendo? Eu estou pedindo, eu estou vendo e nada acontece. E ele, em meio a essa crise, ele começou a ter um monte de questionamentos. E, irmãos, não é diferente com as nossas vidas. Por quê? Porque quando nós estamos passando um momento difícil, imediatamente nós começamos a questionar ao próprio Deus. Nós começamos a dizer: mas eu não estou servindo a Deus, então por que eu estou passando isso? Mas eu não decidi, então, viver com Ele, por que isso está vindo sobre mim? Agora que eu decidi mudar, agora que eu estou fazendo diferente, por que essas coisas estão vindo sobre a minha vida? Entenda bem, o fato de situações adversas virem sobre a nossa vida, não significa que Deus não está conosco, não significa que Ele não nos ama, não significa que estamos abandonados. Significa que no mundo nós vamos ter o quê? Algumas aflições. Mas nós vamos ter o bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e Ele disse que a igreja venceria o mundo e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Você é igreja, eu sou igreja, e se você é igreja, você diz amém. Amém. Não deixe a crise inundar o teu coração e te paralisar. Pode ser que você esteja aqui nessa noite e você esteja paralisado. Você não vai nem para frente, nem vai para trás. Você parou. Por quê? Por causa de uma crise. Um problema grave dentro da sua família. Um problema no seu trabalho, um problema financeiro, um problema de relacionamento. Seja qual for o problema, seja qual for o motivo da crise, entenda: o Senhor Jesus é maior do que tudo na nossa vida. Nós não podemos parar, nós não podemos nos entregar. Nós temos que nos levantar nessa noite e avançar e deixar com que o Senhor faça aos nossos pés como da corça.
Eu queria que você abrisse agora então a Bíblia em Abacuque, no capítulo 2, versículo 1. O texto diz: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. É o profeta Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Colocar-se sobre uma torre de vigia significa estar atento sobre todos os detalhes e todos os momentos da nossa vida. Os eventos do cotidiano são importantes e devem ser observados. O que aconteceu aqui? Se você ler o livro de Abacuque, que é pequeno, você vai perceber no capítulo 1 que ele vai elencando as suas queixas diante de Deus. Irmãos, é muito importante no momento difícil da nossa vida, nós não abrirmos a nossa boca para reclamar nada com ninguém. Não abrir a nossa boca para murmurar ou para falar ao Senhor: está tudo ruim, está uma droga na minha vida, essa casa aqui não tem jeito, o meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, eu não tenho jeito. Não é para nós fazermos isso. É para no momento difícil que de repente você está vivendo, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que pegar os bons exemplos da Bíblia para nós seguirmos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me voltar para o Senhor Jesus e eu tenho que falar com Ele todas as minhas queixas. É com Ele que você tem que falar. É a Cristo que eu e você temos que clamar. É ao Senhor que nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui, Tu conheces a minha vida, isso está acontecendo na minha vida, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, é isso, mas Senhor, eu estou aqui no meu quarto de joelho para falar contigo, que eu sei que Tu és o meu Deus, e a minha queixa está diante de Ti. Isso é colocar-se, é fazer o quê? O que eu tenho que fazer num tempo difícil? Me colocar na torre de vigia. E se colocar na torre de vigia, significa começar a olhar para todos os detalhes do seu cotidiano e do meu cotidiano. E ver as pequenas coisas que eu estou fazendo, que você está fazendo, como eu estou me portando. Uma palavra que eu solto dentro de casa, às vezes reclamando de algo, eu não estou me colocando na torre de vigia. Porque eu preciso vigiar, eu preciso estar atento às questões espirituais, irmãos. As pequenas coisas são aquelas que nos derrubam. Espiritualmente falando. Ninguém, espiritualmente falando, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Se aparecer para você, tu passar por aquelas casas que tem lá dos capirotos, sabe como é? Que tem aqueles com garfo. Se tu passar ali, e quando tu olhar assim, ele falar assim: ei, vem cá, garoto, o que tu vai fazer? Vai correr, né, irmão? Tu vai correr, né? Tu vai fazer o quê? Está repreendido em nome de Jesus. Tu vai lá? Aí, rapaz, ei, tudo bem? Pois é, pá, não, Deus falou para amar todo mundo. Vamos. Não, tu não vai fazer isso. De jeito nenhum. Por quê? Porque essas coisas, assim, muito visíveis, não são as grandes coisas que vão nos fazer, às vezes, parar ou minar a nossa vida com Deus. São as pequenas coisas que vão minar. E
essas situações não venham assim. Se fosse assim, era fácil vencer sempre, irmão. Veio o capiroto, daquele jeito que a gente acha mesmo. Pô, tu com a metade corre, né? Agora vem a proposta que você nem está imaginando. Ih, rapaz, tu veio para o nosso setor aqui agora? Ih, rapaz. Aê, Joel, nosso setor, grande garoto, Joel, vem para cá, rapaz, tu é nosso mesmo, hein? A gente sabia que tu ia ser transferido. Rapaz, qual o salário nosso mesmo? Hã? Sem desconto, está dando uns 958, né? Rapaz, tá vivendo bem com isso aí, Joel? Não, tá difícil, né? Tá brabo. Joel, tenho uma notícia para você, rapaz. Ó, não vai doer nada, não precisa fazer nada. Você fica quieto, não precisa fazer nada. Nada. Todo final de semana vai cair na tua gaveta, garoto. Quanto? Tu é crente? Aleluia, glória a Deus. Olha, eu acho que Deus está falando contigo hoje. Mais 1000zinho na tua gaveta. Não, rapaz, que isso? Não. Mas o que acontece aí? Rapaz, eu confiro a mercadoria, tu só assina. Deixa que eu confiro. Ó, só vou assinar, não quero ver nada, hein? Que os olhos não vê, o coração não sente. E aí, todo dia chega um negócio para assinar. Valeu, Joel, garoto. Esse cara é bom, esse crente é dos nossos. As situações pequenas, irmãos, é que vão minando a nossa vida. Nós vamos pensando que não tem nada a ver, que não dá. Irmãos, alguém já entrou no sapato de alguém uma pedra desse tamanho aqui? Daqui. Você estava andando, de repente. Falei, caramba! O que foi? Entrou uma pedra no meu sapato. Caramba! Não. O que entra no nosso sapato, irmão? Uma pedra. Ela entra aqui, ó. Aí tu. Outro dia eu estava pregando aqui assim. Aí eu usei uma tática. Irmão, fecha o olho que Deus vai falar contigo. Aleluia, pode abrir. Cadeira. Mas as pequenas coisas, irmãos, é que nos fazem afastar do plano de Deus. Colocar-se na torre de vigia significa estar atento sobre esses pequenos detalhes da nossa vida. Os eventos do cotidiano. Estar em alerta, atento. É um dever que temos que cumprir na nossa caminhada. Então eu vou fundamentar isso na palavra de Deus, através de alguns versículos, que você pode até marcar, depois você lê em casa. Mateus 26, 41, o próprio Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Colocar-se na torre de vigia é vigiar, é orar, é estar atento às coisas espirituais. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Irmãos, quando nós vigiamos, perseveramos na sã doutrina, na vontade de Deus, nós perseveramos naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, depois disso, o próprio Deus, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos confirma na fé e Ele nos fortalece. Efésios 5,14 que diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais,
não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O profeta Abacuque, ele continua, ele fala, sobre a fortaleza me apresentarei. No momento difícil, eu tenho que me apresentar a uma fortaleza. Qual é a fortaleza? A fortaleza é Cristo. Ele é a nossa fortaleza. No momento difícil, eu tenho que correr para Cristo. Eu tenho que correr para a palavra. Cristo é a palavra. No momento difícil, o que eu tenho que fazer? Voltar a minha mente, o meu entendimento e o meu tempo para ler a palavra, porque Cristo está revelado na palavra. Volte-se para a fortaleza que é Cristo. Em tempos difíceis temos que nos abrigar nele. Entrar para a sua fortaleza é permanecer em vigia, pronto para ouvir e ver o que ele nos dirá. Na hora da crise, do céu nublado, nós precisamos correr para essa fortaleza. Muitas pessoas, no momento da crise, fazem justamente o contrário. No momento em que estão passando por uma crise, no momento em que estão em conflito, às vezes com si próprio, porque existe, irmão, também algo que às vezes, isso acontece muito com o novo convertido, que ele ainda não sabe lidar com os seus próprios erros. Então, ele aceita Jesus, ele está com Cristo, mas às vezes ele pratica algo que não é para praticar. Isso acontece comigo, contigo, porque nós seremos perfeitos quando formos glorificados com Ele. Mas hoje ainda nós sofremos por causa da nossa carne. Apesar de não sermos escravos do pecado, porque isso nós não somos, eu posso, pelo nome de Jesus e pelo Espírito que é em mim, e você também, dizer não ao pecado, dizer não à mentira, dizer não à imoralidade, dizer não a... o quê? Ao vício. Quantas pessoas, irmãos, que estão hoje aqui, que estavam entregues em vícios, e que hoje... há anos, passaram anos, nunca mais usou álcool ou se drogou de alguma forma. Por quê? Porque o Espírito entra em nós, Ele nos convence, e a partir do Espírito na minha vida, eu digo para a minha carne, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo está em mim, Ele me capacita a dizer não ao pecado, a dizer não ao erro, a tomar um prejuízo. Mas ficar no prejuízo, por quê? Porque Deus se move em mim e Ele é a minha justiça. Ah, pastor, essa pregação aí de tomar prejuízo, né, não dá para mim não. Mas às vezes eu e você tomamos prejuízo sim nessa vida. E ficamos no prejuízo. Boto aspas bem grande. Porque não tem prejuízo em fazer a vontade de Deus. Pelo contrário. Depois de um tempo, nós colhemos aquilo que nós fizemos. Você faz um bem, irmão, você insiste num bem. Você insiste em permanecer fazendo o bem. O que a palavra de Deus diz? Não vos canseis de fazer porque a seu tempo ceifaremos. Você às vezes está aqui falando, ah, pastor, mas eu não aguento mais fazer o bem. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Papai. Aguenta! Não se cansa, aguenta. Por quê? Porque você vai colher isso. E verão a diferença entre o justo e o ímpio. Como, irmãos? São nessas decisões nossas. Você bota a vida de uma pessoa fiel a Deus em tudo que faz. A vida de um ímpio, a vida daquele que não é fiel a Deus. E você bota aí um prazo, vou botar 5 anos. É como se fosse um laboratório. Você bota o que é fiel a Deus, você bota o que não é fiel a Deus, você bota o ímpio. Você pode chegar no final, você vai ver quem está na melhor aparência depois de 5 anos, depois de 10 anos, depois de 20 anos. Sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis a Deus, Ele não falha conosco, irmão. Até quando nós escorregamos e somos infiéis, Ele permanece fiel. O que eu não posso fazer é desistir.
Ah, não, é porque para mim não dá esse negócio de servir a Deus, porque eu sou muito pecador, eu faço muito pecado, eu não consigo, eu tento, mas não consigo. Não é você quem consegue, nem sou eu, é o Espírito em mim. Eu tenho que conhecer a Ele, eu tenho que conhecer a palavra, e o Espírito em mim vai me possibilitar a fazer a vontade dEle. Quem quer uma vida feliz aí? Quem quer uma vida alegre? Quem quer harmonia na família? Quem quer ter o prazer de chamar a sogra para dormir na tua casa e dar a sua cama para ela dormir? Ih, ficou fraco. O negócio ficou mais fraco. No final a gente vai orar para Deus trabalhar nisso aí, tá, irmão? Vamos fazer ministração aí. Mas, irmãos, isso que eu estou falando é completamente possível e é vontade de Deus de acontecer na sua vida e na sua casa. Você fala assim, pastor, você não conhece a minha família. Pastor, você não conhece como é que o negócio é lá. Eu não conheço mesmo. Mas eu digo uma coisa para você, Deus conhece. E para Deus não haverá, irmão, impossível em todas as suas promessas. Como que Deus vai fazer? Deus faz um caminho para cada um. Mas Ele faz o caminho. Entrar na torre de vigia é também perseverar em oração, adoração, meditação, estudo da palavra e prática. O que Cristo nos diz tem que ser escrito na tábua do nosso coração. Tem que ser escrito no nosso espírito. Tem que ser gravado para nós não esquecermos. E ele diz, escreve a visão em letras, em outras palavras, em letras garrafais, para que aquele que passar correndo possa ler. Ou seja, coloque no outdoor. Você passa de carro na Dutra a 100 km por hora e você consegue ler o que está escrito lá. Não consegue, irmão? Consegue. Porque está escrito com uma letra o quê? Grande. Foi assim que o Senhor mandou Abacuque escrever a visão em letras grandes, de forma exagerada, pois quando isso está fundamentado, enfatizado em nossos corações, até que, quando a palavra, quando a visão, quando a vontade de Deus está no nosso coração, impressa, até quem está de longe, passa de longe da nossa vida, consegue ver a presença de Deus na nossa vida. Quando nós imprimimos isso no nosso coração, que é a palavra, não só na emoção, mas no coração, nós acatamos essa palavra para viver essa palavra. Quem passa de longe na nossa vida, vê a presença de Deus e vê de longe como nós somos abençoados por Ele. A pessoa de longe tem notícias de que a irmã fulana de tal e a sua família é uma bênção. O familiar de longe quer vir e quando ele vem lá de riba, ele quer ficar onde? Na sua casa, porque ele sabe, lá de longe, ele já teve notícias de quê? De que é a melhor casa para ficar, porque tem paz, tem harmonia, tem a presença do Espírito Santo. Até quem passa de longe vê a presença de Deus na sua vida. Letras grandes e garrafais nos ensina que a promessa, a visão, a vontade de Deus, ela também é clara. A vontade de Deus é objetiva, não tem enigmas. Não tem que ficar procurando, o que eu tenho que falar? Meu Deus, e agora? Esperar um sonho para Deus falar comigo. Esperar, não, eu quero saber esse mistério que Deus tem. O mistério já foi revelado pela palavra. É só nós cairmos, ó Deus, cairmos para essa palavra, nos voltarmos para a palavra de Deus, porque está claro, está objetivo, tudo o que Ele quer de mim e de você nessa palavra. Por que escrevemos? Para não esquecer. Comece a escrever, irmão, na sua Bíblia o que Deus falou contigo hoje. Você pegou alguma coisa que Deus falou contigo aqui, tu escreve na Bíblia, tu anota.
Uma semana que Deus falou alguma coisa contigo, que você leu, você escreve, bota na geladeira. Você vai escrevendo ali, escreve aqui e principalmente escreve no teu coração. A resposta de Deus, irmãos, sempre será positiva quando nós estivermos vivendo com Ele. E Ele tem um tempo determinado. É o que está escrito lá. Então o Senhor me respondeu, escreve a visão, pois a visão é ainda para o tempo determinado. Deus tem o tempo certo dele para agir na sua vida e na minha vida. Aguarde, coloque-se na torre de vigia, coloque-se diante de Deus. Enquanto você está vivendo uma crise, o que você tem que fazer? Você precisa se colocar à disposição de Deus. Quando você estiver em crise, não largue a obra de Deus. Quando você estiver passando uma crise, não deixe de adorar a Deus na hora do louvor. Quando você estiver passando por uma crise, não deixe de vir à casa de Deus. Quando você estiver passando por uma crise, não deixe de em casa ter um devocional diário com Ele. Por quê? Porque isso significa se colocar na torre de vigia. Enquanto nós mantemos e fazemos o nosso dever de casa, nós estamos na torre de vigia. E pode ter certeza que no tempo determinado, Deus vai agir na minha vida e na sua vida. Mas tem que estar na torre de vigia. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço pela Tua palavra. Ó Deus, que diante da Tua palavra, eu e o meu irmão, possamos ser impactados, que nós possamos, ó Deus, nos recolocar ou nos reposicionar nessa torre de vigia. Se estávamos aqui, nesses momentos, sem nos colocar nessa torre de vigia, nós nesse momento decidimos nos colocar nessa torre, e nós nos seguramos, nós nos agarramos a Ti, nos agarramos à Tua palavra, às Tuas promessas, ó Pai, porque eu sei que no tempo determinado Tu irás agir, ó Pai, na minha vida, na vida do meu irmão, na casa dele, nesse problema, nessa situação que ele está vivendo, que ele possa, ó Deus, descansar nessa noite, que em meio à crise, ele possa fazer como o profeta Abacuque fez. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Que a Tua alegria seja sobre os nossos corações nessa noite. Se você fala assim, pastor, eu estou passando por um tempo difícil, e eu me coloco nessa torre de vigia hoje, eu saio daqui para poder ficar nessa torre de vigia, e para ver o que Deus tem para falar, para ver o que Deus tem para fazer sobre a minha vida. Põe a mão no teu coração aí, eu quero orar por você. Senhor, eu oro pelo meu irmão, com a sua mão no coração, ouvindo a Tua palavra, sendo tocado pela Tua palavra, que ele seja ministrado pelo Teu Espírito Santo, que ele seja ministrado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que o Teu Espírito possa agir individualmente na vida de cada irmão meu com uma mão no coração. Que Tu possas ir, ó Pai, ao encontro de cada uma dessas necessidades. Se é um tempo difícil na casa dele, que ele venha descansar, que ele venha saber que no tempo determinado Tu irás agir. Dá força a ele, Senhor. Se é um problema, uma crise, ó Deus, de relacionamento, uma crise no trabalho, uma crise financeira, Senhor, dá sabedoria para ele também administrar os bens que Tu tem dado a ele. Dá a ele entendimento nessa área. E que ele possa ser fiel a Ti, Pai. Seja ministrado em nome de Jesus. Seja ministrado pelo Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, eu Te agradeço, ó Pai, por mais essa noite, na Tua casa, na Tua presença. Eu Te agradeço pela vida do meu irmão que está aqui. Tão importante a presença dele aqui nesse lugar. Tão importante a vinda dele, Senhor. Que ele possa ser completamente abençoado por Ti. Completamente tocado. Que ele seja cheio do Teu Espírito Santo. Que ele, ó Deus, transborde do Espírito Santo. Que ele tenha comunhão intensa, verdadeira com o Teu Espírito. Revela-te a ele ainda mais. Revela a Tua vontade a ele.
Que ele seja um adorador, ó Pai, e que ele possa ser, ó Pai, impulsionado nessa noite pela Tua palavra. Eu não sei se nessa noite tem alguém que diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Quero entregar minha vida a Jesus. Se você está aqui, você quer entregar sua vida a Jesus, você quer se render a Ele nessa noite, não deixe passar essa noite, faça isso. Se Deus está falando contigo, se o teu coração está ardendo aí, onde você está, e você fala: mas o que é isso? É o Espírito Santo agindo na sua vida. Se você fala: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, onde você estiver, só faz um sinal com a mão. Quero saber se tem alguém que quer entregar a vida a Jesus nessa noite. Se tem alguém que diz: eu entrego a minha vida a Jesus, eu quero ter um compromisso com Ele. Amém. Você pode até o final desse culto, se essa for o desejo do seu coração, você pode vir aqui, levantar suas mãos, e eu vou querer aqui na frente orar por você, interceder pela sua vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor, e aqui vai um pequeno